muda o horário para meia-noite. Sim, senhor. Bom dia, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida nesse dia. Mais uma quarta-feira que a gente se reúne aqui nesse podcast Cristão Bíblia Aberta para falar de assuntos variados da Bíblia, temas variados e nessa quarta-feira, especialmente, falar sobre uma passagem do filho pródigo, né? Estamos aqui eu e o Wesley novamente. Agradeço pela presença do Wesley mais uma vez aqui compartilhando comigo aí. Amém. Essas verdades bíblicas, e você também que está aí nos assistindo, separou esse momento da manhã na quarta-feira. Começamos um pouco de atraso. Hoje é feriado no Rio de Janeiro. A gente teve aí uma semana conturbada dentro da cidade, de engarrafamento, etc. e tal, mas estamos aqui junto com você para ter esses minutos aí de reflexão sobre esse tema. Wesley? Bom dia, Flávio. Bom dia. Bom dia também aos ouvintes, graça e paz a todos. É um prazer sempre, Flávio, estar aqui com a nossa Bíblia aberta, esse quadro que tem sido bênção na minha vida e acredito que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. E, como sempre, eu já peço para que você chame aí aquele amigo que você quer que essa mensagem alcance. Então nós vamos falar hoje sobre uma parábola muito importante, uma parábola de Jesus que fala sobre o filho pródigo. Então, se você quer que alguém escute essa mensagem, compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei no vídeo, para que isso possa alcançar mais e mais pessoas, que a palavra de Deus possa ser ouvida por essas pessoas, porque é o meio que Jesus, que Deus nos deixou para poder alcançar almas, é a sua própria palavra. Então, você tem uma missão, compartilhar esse vídeo e deixar o seu gostei aí para que outras pessoas possam também ser alcançadas. Flávio, uma parábola de Jesus, uma dentre várias que Jesus expõe, né? Essa aqui é escrita pelo evangelista Lucas, pelo médico Lucas. E interessante, já entrando no assunto, que o capítulo 15, né? Nós vamos ler o texto aqui, ele não fala somente dessa parábola, da parábola do filho pródigo, mas ela traz uma narração de 3 parábolas. Né? Nós vamos nos ater a partir do versículo 11, né? Capítulo 15 de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa. Mas é interessante que Jesus conta 3 parábolas. E depois que nós lemos o texto, nós podemos até dar uma pincelada, porque elas apontam para um mesmo objetivo. E é interessante, pelo menos, dar uma pincelada sobre o assunto. Vamos ler o texto para começarmos a analisar a escritura de nosso Senhor Jesus. Perfeito. Amém? A partir do versículo 11, Flávio. Do 11. Isso aí, vamos lá. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E por poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E deixando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Só um segundo.
18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe no pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa roupa, vesti-lo e ponde-lo um anel nas mãos e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até o 24, vamos nos ater até a história desse primeiro filho, né? Esse filho pródigo. Nós sabemos, Flávio, que a parábola conta a história de dois filhos, né? E é interessante que são dois filhos perdidos. Só que um perdido que abandona a casa do pai, deixa a casa do pai, e um perdido dentro da casa do pai. Mas acredito que podemos nos ater hoje àquele que se perdeu, ele saiu, deixou a casa do pai, que é a história conhecidíssima desse jovem, desse filho, chamada a história O Filho Pródigo. E aí, Flávio? Perfeito. Você citou no início sobre as três parábolas das duas que antecedem essa terceira parábola. O versículo 15, já no 1, né, já dá tempo já para a gente ler aqui, para a gente fazer uma leitura rápida, é que me chama a atenção no início dessas parábolas citadas por Jesus. Porque tem um questionamento ali. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, o primeiro fato, no capítulo 15, verso 1, é que a multidão de pecadores estava se aproximando para ouvir o que Jesus dizia. Obviamente, as palavras de Jesus a respeito de redenção, de salvação, de perdão, atraía esses mais afastados da sociedade pelos fariseus, ou seja, desclassificados de alguma maneira, né? Então, até os fariseus, o próprio texto diz que eles murmuravam, dizendo que, assim, olha, vêm os pecadores e eles recebem. Não era para receber, não era para estar associado com essas pessoas. E aí, após essa murmuração, vem as três parábolas, e todas falam de perca, né, e falam de redenção, que é a parábola da ovelha perdida, que se perdeu e foi achada, da dracma perdida, que se perdeu também foi achada, e do filho pródigo, que de uma maneira ou outra, a gente vai falar um pouco mais à frente, também foi achado. Então, como você propôs, né, eu percebi que todas as três parábolas falam da mesma coisa, né, de perdão, de redenção, de perca, né? E me parece que o texto está direcionado a uma lição direta para os fariseus, aquele grupo, né, aquela classe de pessoas que detinham lá a lei, né, não só a lei mosaica, né, o Pentateuco, detinha ali o Pentateuco, não só na sua fase oral, na questão oral, no conhecimento oral, como na postura, no dia a dia. É claro, tem as falhas dos fariseus, porque eles eram bastante alinhados com a lei quando ela se tratava de atingir o próximo, ou seja, quando se tratava de aplicar a outro, né? E a falha era aplicar-se a si mesmo. Então, bom,
eles reclamam disso e logo vem as 3 parábolas. Eu vou deixar você falar um pouco, Wesley, sobre isso que você citou no início. Não, é interessante porque quando eu falei, as 3 parábolas, né, elas têm a mesma ênfase, né, focar naquilo que está perdido, mas que há uma procura e que há um encontro. Quando você cita aí a questão dos fariseus e dos publicanos e os pecadores, é justamente a aplicação, a implicação do texto. Jesus quer alcançar com essas lições justamente quem? Os pecadores. E é onde a gente vê representado nesse filho pródigo, nesse filho que sai da sua casa, que deixa o seu pai, que abandona a sua casa para poder viver absolutamente no mundo. Nós vemos a figura de Jesus indicando ser os pecadores e os publicanos. Como eu falei que para a gente se ater mais a essa questão do filho pródigo e não falar do filho que ficou em casa, a gente entraria justamente nessa questão que é Jesus apontando que esse filho que ficou em casa é representado nessa história como os próprios fariseus. É isso que o texto nos mostra, no meu entendimento. Mas a questão de falar do filho pródigo em si é porque esses menos favorecidos, Jesus, ao contar, está oferecendo perdão, oferecendo oportunidade para salvar, para que haja arrependimento, uma lição para aqueles. E é interessante que o texto fala que foram todos, não foram alguns, não dá entendimento de metade, mas sim todos os publicanos e os pecadores que estavam ali pararam para ouvir Jesus, pararam para receber aquela mensagem. E Jesus traz essas 3 mensagens, né? De inicial, há uma progressão no que Jesus fala. Jesus pega de início a parábola das 100 ovelhas, aonde de 100 ovelhas uma se desviou do caminho e o pastor vai lá e a encontra e a traz. E na segunda, que Jesus conta, é de 10 dracmas perdidas, que uma se perdeu, mas a mulher que o perde começa a procurar até encontrar. Então nós vemos uma progressão 100 para 1, 10 para 1, até chegar no filho pródigo, que o texto, a partir do versículo que nós começamos a ler, fala dos 2 filhos. Aí começa a contar a história do filho mais novo. E no final do texto conta a história do filho mais velho. Então, assim, nessa progressão que Jesus conta, nós vemos ali um Deus que nos dá a lição, nos ensina uma lição que os rejeitados, aqueles que pela sociedade eram menos favorecidos, eles a quem Jesus está oferecendo a oportunidade para que eles também se alegrem, também festejem e também estejam diante daquele Deus que pode salvar, que oferece essa oportunidade. Eu não sei se você falou agora, deve ter percebido juntamente comigo, que as duas parábolas anteriores a essa falam de importância e valor. Sim. Né? A parábola da ovelha perdida, falando de importância, eu sei, de 100 para 1, como você disse, a importância que tem uma. Sim. De valor, dracma, de 10 dracmas, uma se perde, mas a pessoa não se contenta com as 9 que tem. Inclusive, esse cordão de dracmas, que era um cordão de dracmas, ou podia ser uma tiara, era um presente, geralmente era um presente dado pelos pais à noiva, sim, quando ia se casar, e aquilo era como se fosse um seguro, né? Porque a gente sabia que as mulheres viúvas eram sustentadas no templo. Então era como se fosse um seguro, era de extrema importância para a noiva esse colar de dracmas. Então, fala claramente de valor, Wesley, que de 9 se perde uma dracma, mas ela procura diligentemente até achar
a dracma. Isso me leva a crer que Jesus também estava falando do valor, antes de culminar na parábola do filho pródigo, a explicação é que do valor, ou melhor dizendo, da importância que se tem alguém, né, uma ovelha, do valor que se tem essa pessoa, ou essa ovelha, e o amor, né, o amor e a benevolência quando ele recebe essa pessoa, esse filho que retorna, né, visando o arrebanhar novamente, visto que é muito grave, né, porque na passagem que você leu, é muito grave essa antecipação de herança. Quando ele fala para o pai assim, me dá o que me é de direito, me dá minha herança, né? É como se ele antecipasse o falecimento do próprio pai, porque a gente sabe que herança não é só naquela época, hoje, a gente só recebe uma herança quando o tutor é falecido, né? Então, é dividido essa herança, não tem nenhum propósito de ser uma herança com a pessoa ainda em vida. Então, quer dizer, é como se ele antecipasse o esquecimento ou a morte desse pai e pegasse os haveres que tinha e fosse gastar da melhor maneira, ou da maneira que ele achasse melhor. Então, é muito grave, né? E eu fico pensando que nessa parábola que Jesus conta, e aproveitando até que eu estou falando sobre isso, vamos dar uma desmistificada no caso aqui, porque eu vejo muita gente pregar, inclusive, em cima do texto, como se fosse uma realidade. Mas está aqui, ó, é uma das 3 parábolas aqui do livro de Lucas, onde Jesus ilustra uma situação que é, obviamente, real, mas ele ilustra com uma parábola. Então, é interessante essa antecipação da herança e o comportamento desse pai no final, mas a gente vai falar isso para frente. Então, Flávio, tudo começa na vida desse jovem com uma palavrinha que é muito muito nossa hoje. Vamos dizer assim, nós temos muito disso hoje. É insatisfação. Por quê? Quando nós começamos a ler, no versículo 12, o texto diz: e o mais novo deles disse ao pai, dar-me a parte dos bens que me pertence. Então, o pai fez o quê? Ele repartiu e lhes deu a parte. Nós sabemos aqui, são 2 filhos. O filho mais novo, mediante a lei de Moisés, ele tinha o que pertencia para ele tinha direito a 1/3 da herança do seu pai. Porque o primogênito tinha a maior parte, direito à maior parte da herança do pai. E o filho mais velho, né, que é contado mais para o final do capítulo ali, da parábola, esse filho mais velho era digno de receber a maior parte. Sendo que esse filho mais novo pediu antecipadamente, como o Flávio já começou a falar, ele pediu algo ao seu pai que não se deve pedir. Porque você pedir uma herança que é seu direito, mas isso só é direito quando o pai já não fosse mais vivo. Seria o direito quando o pai morresse. Porém, nós vemos que, nós vemos que a atitude desse filho foi considerar o pai nesse estado. Porque para um filho pedir algo que só é seu direito quando o pai estivesse morto, então para ele o pai praticamente já estava nessa situação. Porque o pedido é um pedido duro. Ele já estava afastado. Ele já estava afastado do seu pai. Então, a insatisfação, a palavra que eu usei, que aquele rapaz tinha de estar na casa do pai, aonde ele tinha segurança, aonde ele tinha amor, aonde ele tinha ali atenção, aonde ele tinha tudo do bom e do melhor, porque o pai
prezava para isso, para atender o seu filho, em o alimentar, em tornar ele um homem, né? E dando tudo, não deixando nada faltar ao seu filho, como nós queremos fazer e tentamos todos os dias, lutamos todos os dias para fazer com os nossos filhos. Porém, nessa forma com que o filho age com o seu pai, ele está mostrando que ele está insatisfeito. Então, eu até achei interessante que eu li uma vez sobre as 4 fases do filho pródigo. E a primeira fase dele é justamente essa. Ele era feliz inconscientemente, porque ele estava num lugar onde ele tinha de tudo, do bom e do melhor. O pai lhe atendia, ele amava. Você vê um pai amoroso. Mas isso não era suficiente. Mas isso não foi suficiente para o manter ao lado daquilo que era importante para ele. Por quê? Ele começou a olhar por cima do muro e querer observar o que estava além e os prazeres que o mundo podia lhe proporcionar. Então ele começou a querer, a desejar o que tinha lá fora, não se atentando com o que era de mais precioso que nós podemos ter na vida, que é o que está dentro, aqueles que estão próximos, aqueles que estão próximos de nós. Então, ele com essa insatisfação não conseguiu enxergar, né? Então a primeira fase que esse rapaz nos mostra é que ele era feliz, mas não sabia. Inconscientemente, ele não entendia que tudo aquilo ali era um benefício para a sua vida, que era algo que poderia o conservar, o levar a ser uma pessoa cada dia melhor, mas ele preferiu olhar para aquilo que o mundo oferece, o prazer que o mundo oferece, por não conhecer. Muitas pessoas, às vezes, trazendo para hoje, muitas pessoas dentro da igreja nasceram, foram criados, doutrinados ali. Nós podemos observar que elas querem olhar por cima do muro e ver o que o mundo tem para oferecer. Só que muitas pessoas fazem isso e saem, né, como o filho pródigo, deixam a casa do pai, porque elas não entendem que a felicidade, não tem consciência do que está ali, da importância que é, do livramento que Deus dá à sua vida, do amor que Deus tem pela sua vida. E o homem vai e faz o quê? Não, eu vou dar uma passeada, eu vou dar uma saída, eu vou usufruir do que o mundo me oferece. Basicamente, isso nos traz muitas aplicações e direcionamentos, né, do que nós observamos hoje acontecer com muitas pessoas dentro da igreja. E muitos, infelizmente, Flávio, acabam usando como argumento a própria história do filho pródigo. Ah, mas o filho pródigo saiu, usufruiu e voltou. Mas ele só voltou quando ele quebrou a cara, quando ele passou por situações que eu acredito que ninguém deseja passar. Perfeito. Nesse contexto que você fala, nesse contexto que você acabou de dizer, a gente também tem uma situação que eu acho que vale a pena pontuar, que quando ele gasta absolutamente os haveres que o pai tinha, os bens, né, que o pai tinha dividido, repartido, ele vai cuidar de um animal que dentro da cultura judaica é o animal mais imundo que tem, né? Ele podia cuidar de qualquer coisa, qualquer serviço, mas ele vai cuidar de porcos. Olha que até hoje o porco é um animal imundo para o judeu. Mas naquela época, muito mais. A gente tem aquela passagem clara, né, que vocês devem lembrar, que a dificuldade, né, que Pedro tinha, inclusive com os animais imundos, porque ele vai até os gentios pregar. Cornélio, né? Exatamente. E aí no sonho ele vê aqueles animais serem apresentados e ele diz que não matará, de maneira nenhuma não comerá, nem matará nada imundo, né? Não vai consumir nada imundo. Deus oferecendo algo e ele tornando algo impuro. Tornando impuro, exatamente. Então, isso para ilustrar, melhor dizendo, para lembrar, melhor dizendo, né, que o porco era um animal imundo. E ele desejou comer a comida
dos porcos. Então, quer dizer, isso me leva à reflexão de que ele chegou no pior momento que ele podia chegar da vida, ao ponto de desejar a comida de um animal que ele considerava na cultura dele imunda. E aí fala assim, para mim é melhor ser um dos trabalhadores do meu pai. Sim. Filho é privilégio demais. Eu já o traí, né? Eu já o traí. Filho é privilégio demais. Mas se eu for um dos trabalhadores, eu vou estar melhor, com certeza, do que eu estou aqui. E isso é um fato que me chamou a atenção, porque enquanto ele estava com o pai, ele era dono de tudo, tinha a sua herança garantida e vivia de maneira soberana, porque estava do lado, né? Estava do lado, estava perto, estava junto, igual ao outro, que a gente vai falar um pouquinho dele mais adiante, né? Mencionar algumas coisas interessantes sobre ele. Pegando uma carona no que você falou, Flávio, é interessante que quando há o arrependimento, né, depois de todo o processo que esse filho passa, quando acontece o arrependimento nele, e ele pensa, né, cai em si, começa a pensar em procurar o pai, aí fala, de repente como um filho não, mas como um dos empregados, meu pai vai me fazer. Só que enquanto ele toma essa atitude, pensa em tomar essa atitude, o pai já o procurava. Enquanto ele chega e começa a verbalizar aquilo que ele tinha se inclinado a fazer, o pai não deixa terminar a frase e o beija e o abraça, não se importando com o que ele tinha para dizer, mas sim com o arrependimento e o reencontro que o pai sonhava com aquilo. Aí vem a questão da expectativa, né? Sim, sim. A expectativa dele não era tão grande, mas, veja, não esperava ser recebido daquela maneira. E tudo que ele recebe, vai buscar uma veste, sim, uma sandália e um anel, é restituindo a ele os direitos da herança. Simplesmente ele gasta a herança e novamente é restituído por tudo, porque o anel é símbolo de autoridade. Né? A gente sabe que as sandálias, eu não sei se você sabe disso, eu acho que com certeza você já ouviu falar ou já estudou sobre isso. O povo mais humilde não tinha sandália, andava descalço. Então aqueles que tinham uma sandália para calçar os pés eram mais nobres. Sim. Entendeu? Então ele calça esse filho com nobreza, bota ali o anel de autoridade e o vestido, porque assim, a túnica era uma túnica. Até aquele casamento, né? Aquela outra parábola que ilustra os convidados para a festa de casamento, né? Que foi encontrado lá uma pessoa com as vestes que não eram nupciais. Né? Então, você veja bem, o judeu que tinha uma vida humilde, ele tinha uma túnica só e geralmente essa túnica era curta, era até o joelho, um pouquinho acima do joelho, e ele tinha que lavar frequentemente essa túnica para poder usar de novo. Então ele se enrolava com a capa, lavava a túnica num lugar chamado Campo do Lavandeiro lá, até que ela secasse, ficasse apta para uso de novo, porque se você fosse numa festa, você tinha que embranquecer. Imagine você usar uma túnica branca por dias pelo deserto afora. Então, ele pede para buscar uma nova vestimenta, sinal de que ele tinha posses, né? Tinha uma vida financeira boa, o pai, isso aí visivelmente na parábola dá para saber, e dá todas essas coisas de volta ao filho, restitui todas essas coisas que o filho gastou absolutamente. Isso também é interessante dizer, né, para aqueles que estão aí fora da presença de Deus, né, que traíram Deus de alguma forma e acham que não pode ser mais perdoados, vem com uma expectativa baixa ou acha que não pode, né, não consegue mais. O pai sempre está pronto para um abraço, para um beijo e para restituir a você as coisas que antes você gastou absolutamente. Flávio, nós temos inúmeras aplicações com esse texto. Esse texto é tremendo a nos ensinar muitas lições. Como eu falei, né, da primeira fase, nós vamos ficar
rodeando o texto, né? Porque o texto é muito rico nisso. Então, toda hora a gente vai lá em cima, lá embaixo, porque ele nos permite agir dessa forma. Na primeira fase que nós vemos ali, feliz inconscientemente, né? Dentro da casa do pai, tendo tudo, mas ele não sabia, não dava valor a tudo aquilo que ele tinha. Mas na segunda fase dele, é interessante que logo na sequência, nós vemos uma infelicidade inconscientemente também. Aquele rapaz, ao pegar toda a sua herança, ao sair da casa do seu pai, a ir conhecer o que o mundo tinha, e o texto não... Jesus não fala assim, ele foi para Roma, ele foi para a Grécia, ele foi para um lugar conhecido. Não, o que o texto nos denota é que ele foi para uma terra distante, nos mostrando que ele queria realmente se afastar até de olhos de pessoas, de repente, que poderiam conhecer o seu pai. Então ele queria fazer tudo do jeito dele, da forma dele. Ele queria sumir da visão daqueles que ele conhecia. Então, quando essa segunda fase começa, ele é infeliz inconscientemente. Por quê? Ele está achando que a felicidade dele é nesses prazeres, porque ele começa a pegar tudo aquilo que ele recebeu, né, sua herança, e começa a gastar de forma dissoluta. Ele começa a conhecer pessoas, amigos, e aí há uma importância muito grande nisso que vou falar agora. Amigos que não são amigos, são interessados naquilo que você tem. Porque amigo de verdade seria, na história, se continuasse ao lado dele, se ele, depois de perder tudo, essas pessoas estivessem com ele. Mas a primeira razão, né, que nos mostra que eles não eram amigos de verdade é porque quando acabou o dinheiro, acabou a amizade. Não tem, então eu estou correndo de você. Enquanto você pode me oferecer algo, eu estou do seu lado. A partir do momento que você não tem mais nada para me oferecer, eu vou procurar outro para poder ficar debaixo dele. É basicamente isso. Só que assim, ele procurou prazeres de tudo quanto é jeito. E nessa correria desenfreada dele encontrar o prazer, encontrar ali algo que preenchesse o vazio que ele sentia, que ele estava procurando algo. A felicidade, do jeito dele, do jeito que ele imaginou ser. Porém, nessa procura desenfreada, ele não encontrou, porque ele começou a procurar em uma coisa, em duas, três, até que o dinheiro se esgotasse e mostrasse para ele que aquilo era uma infelicidade, que ele não tinha consciência disso. Até que declinou completamente. Completamente. Né? Se me permite, Wesley, eu vou ler rapidamente aqui os versos a partir do 24 que a gente deixou de ler. Sim. Só para a gente se situar. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os bens com as meretrizes, tu mandaste matar este novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, né, nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, assim como as parábolas anteriores, estava perdido e foi achado. Wesley, nesses versos finais do segundo filho, como você falou, a gente vê claramente, né? Nós vemos claramente no diálogo do pai com o filho mais velho, que se trata de direito, ele fala de direito, fala de mérito e de recompensa, o filho mais velho. Sim.
Eu estava aqui, tu não me deste nada, né? Esse meu irmão foi embora, direito. Mérito, eu fiquei contigo, ele saiu. Mérito. Recompensa, matou o novilho para mim tu nunca me deu nada. Então ele fala de direito, mérito e recompensa. E o pai fala de amor e benevolência. Mas é necessário que a gente se alegre. Esse estava perdido, foi achado. Então é uma lição para o mais velho. E aí é onde eu quero realmente pontuar e entrar nessa linha. Bom, essa parábola sua para mim é um ponto de vista pessoal, como um ato profético, né, a respeito de todo o Israel, né, e do abandono do Israel, de Israel como nação, né, como nação eleita ao próprio Deus, aonde eles se distanciam, como você falou, mas Deus sempre querendo reconciliá-los. A gente vê na história toda do Velho Testamento isso. Israel se afastando de Deus de uma maneira ou de outra, adorando outros deuses, se apostatando, se prostituindo, e Deus o recuperando, reconciliando consigo mesmo, até chegar nessa reconciliação final que falamos semana passada, que foi da Páscoa, né? Não só do Israel, mas como todo mundo, né? Todo homem, toda língua, tribo e nação. Então, essa reconciliação, né? Essa parábola mostra a benevolência e o amor de Deus pelos seus, a ponto de as expectativas serem baixas diante daquilo que a gente vê que já fez, né? Diante do tanto que a gente vê que errou, e ter expectativas baixas, mas Deus sempre está com um anel de autoridade a nos restituir tudo aquilo que nós desperdiçamos, nós mesmos desperdiçamos do mundo. Então, assim, ela, como você falou, a gente vai e volta nela, ela é muito abrangente e soa como isso. Soa como o filho que abandonou, o Deus Pai que está de braços abertos para receber e restituir tudo novamente, né? Fala do grupo dos fariseus ou dos judeus, né, mais ortodoxos, que acham, não, eu não errei, eu cumpro toda a lei, né, e eu nunca tive nada disso. Então, é um capítulo que faz referência a todas essas coisas, né, esse misto de sentimentos e desse relacionamento que nós, o homem, né, tanto Israel como gentios, né, tanto hebreu como gentios, todos têm, ou tiveram, ou vão ter um determinado momento com Deus, né, esse misto de sentimentos e essa relação que por vezes fica complicada por nossa conta de mortificar, ou melhor dizendo, esquecer, né, assassinar o nosso Deus, né, entre aspas, assassinar, esquecê-lo, ir para uma terra distante, dissoluta, e esquecer tudo que nós herdamos como filhos adotivos, como herança, que nós já falamos nos outros capítulos, e abandonar tudo isso, ao ponto de cuidar de porcos, chegar ali ao extremo do estado deplorável, extremo do fundo do poço, e ainda ser recebido e restituído com tudo aquilo que nos está reservado. Interessante, Flávio. Interessante também que quando você olha para o título, né, que algumas, acho que a maioria das Bíblias, penso eu, trazem esse título, né, Filho Pródigo. Eu estava pesquisando e o título, ele não é canonizado. Então, assim, o título foi colocado ali, né, a parábola do Filho Pródigo. Por que eu estou falando que foi colocado? Porque a parábola, ela é conhecida pelo filho que foi perdido e que foi encontrado. Só que, mediante tudo isso que você fala, as pessoas se atenham a esse texto pensando no filho, a importância do filho. Só que o texto, ele remete a todo momento ao amor do pai que o espera, o amor que procura e o amor que perdoa. Então, assim, por mais que
texto tenha, e é muito, eu acho muito interessante esse título, né? Quem colocou, né? O título, o filho pródigo encaixou perfeitamente. Desperdiçador. Exatamente. Porém, o texto aponta todo momento para esse amor do pai. Então, assim, eu vejo mais ênfase no amor do pai, que perdoa, que procura, que encontra, do que o próprio filho que se perde. Porque é comum que pessoas se percam. É comum que pessoas, em situações da sua vida, se percam ali. Mas é incomum que haja perdão aonde há conflito, aonde de repente aquela pessoa se perdeu e houve um conflito com outras. Mas quando se trata de Deus, Deus está ali, pronto a todo momento para perdoar, para receber, para oferecer o seu amor. Então assim, o filho pródigo caiu, teve as suas escolhas ruins. Entretanto, o pai estava ali, o amando, esperando o seu retorno, porque o nosso Deus, ele é amor, ele é graça, ele é misericórdia, e é isso que nós temos que pregar, é sobre isso que nós temos que falar. O filho desperdiçou a sua vida? Sim, mas enquanto há tempo, há possibilidades, há oportunidades, o pai está com a sua mão estendida para oferecer o perdão e você se arrepender, e nós nos arrependermos. Mas chegará um momento, a gente sempre tem que dizer isso, porque o momento que se esperam é que há oportunidade eterna, e não existe oportunidade eterna. Vai existir um momento que de repente as oportunidades para você vão cessar. E como estará a sua vida? Onde estará o seu coração? Como estarão as suas mãos? O que você vai ter para oferecer para esse Deus amoroso que estende as suas mãos para perdoar? Porém, a oportunidade, ela não é eterna. Ela tem um limite. Nós não sabemos, né, Flávio, nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o que nós, ao sairmos daqui para ir para o nosso trabalho, para ir para a nossa casa, o que vamos enfrentar ou se vamos chegar ao próximo dia ou até a próxima hora. Mas Deus está estendendo a sua mão para nos dar a oportunidade. Só que essa oportunidade, vou repetir mais uma vez, não é eterna. Ela pode acabar. Então a gente tem que ouvir enquanto é tempo. Tem que procurar enquanto se pode achar. Não é isso que a palavra nos diz? Procurar enquanto se pode achar. Porque se enquanto se pode achar, então nos mostra que no momento não vamos conseguir encontrar. Então, nós temos que entender esse pai que ama, que perdoa, que procura, que reencontra e que beija, que abraça, porque ele realmente nos ama de uma forma incomparável, uma forma que nós não conseguimos expressar, mas é um amor perdoador. É verdade, Hélio. É oportuno, então, até dizer que o assunto perdão permeia toda a parábola, porque o pai perdoa o filho que retorna e ensina perdão ao filho que fica. Exato. Né? Ele perdoa o filho que retorna e ensina perdão ao filho que fica no diálogo dele com o filho que fica. Ó, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu, mas esse teu irmão estava perdido. Então, olha para ele como eu estou olhando. Dois perdidos, né? Um perdido que saiu deliberadamente e um perdido que estava dentro de casa, que tinha tudo isso, mas também não entendia. Exato. Né? Precisava entender, ele precisava entender a questão do perdão, da benevolência, a questão do amor, do direito que ele mesmo achava que tinha por ter, né, ficado, e esqueceu da missão principal do pai, que é abraçar todos, resgatar principalmente o que tinha se perdido, que está lá na parábola da ovelha perdida lá atrás, que vem, né, que nós falamos que tem duas parábolas aí, antecedendo a do filho pródigo, e a parábola da ovelha perdida, ela se encaixa perfeitamente com a parábola do filho pródigo, porque as 99 ficam e ele vai arriscar a vida, o pastor de ovelha, atrás da 100ª ovelha até achá-la. É realmente uma das parábolas mais eu não vou colocar mais, porque todas são,
mais uma que eu acho muito instrutiva, essa parábola do filho pródigo, não só ela, como a da dracma e da ovelha perdida, que ressaltam a importância que nós, você ouvinte, eu, você, todos nós temos para Deus, né? A importância que nós temos e também o valor que nós temos. Então, como você, Wesley, falou, eu venho falar também para você que nos ouve nessa manhã, que se você se encontra nessa condição de afastamento para uma terra distante, sabe que um exemplo muito importante foi te colocado hoje. É o exemplo da benevolência, do amor e do perdão de Deus. Nunca é tarde. Está vivendo, está respirando, ainda não é tarde. Então, que você possa fazer uma reflexão interior, uma reflexão disso e optar pelo melhor caminho. E o melhor caminho, sem dúvida, é a casa onde você está protegido e guardado, que é a casa do Pai, onde você vai ter os haveres novamente e vai ser restituído de tudo aquilo que você dissolutamente possa ter esbanjado ou gastado no mundo. Eu fico muito satisfeito de ter falado sobre isso, sobre esse assunto hoje. Com certeza. E já quero passar essa palavra para o Ed, já me despedindo, nosso tempo está chegando ao final, e pedindo a você para deixar aí o seu gostei. Não sei se teve alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação aí, vai ser colocado ainda. Wesley. Então, considerações finais, né? O texto, do meu ponto de vista, permeia em alguns pontos que deve ser observado por você. Nós vemos aquela insatisfação, como eu disse no começo, daquele jovem na casa do pai. Nós vemos ali a dissolução dele ao sair, gastar toda a herança dele. Nós vemos ali uma degradação, porque quando ele gasta tudo, depois que o seu dinheiro acaba, ele começa a descer uma escada até chegar e cair ao fundo do poço. Nós vemos, depois dessa consciência dele chegar no fundo do poço, ele tomar uma decisão de cair em si. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai, lá eu não vou passar por essas situações. E depois dessa decisão, porque a decisão ela não pode andar sozinha. Não adianta você sentir, querer fazer algo, mas não agir para que aquele algo aconteça. Então, depois que ele toma a decisão de se levantar, de voltar para a casa do pai, ele age, ele entra com uma ação. E depois dessa ação, essa ação leva a ele a uma consequência inesperada, porque aonde ele esperava ali receber pelo menos uma oportunidade de ser um dos empregados do seu pai, ele chega ali e recebe o perdão. O pai estava ali esperando, procurando e perdoando o filho. Quando o filho está se aproximando, não é o filho que chega até o pai, é o pai que corre até o filho. Então, tudo isso surpreendeu aquele jovem, porque ele não esperava o perdão. De repente, na situação que você se encontra, você não espera o perdão de Deus. Mas eu estou dizendo para você, Deus está pronto para te perdoar. Se você encontra nessa situação degradativa, tome a decisão e tome a ação, a iniciativa de encontrar-se com Deus. Porque certamente o que Deus tem para você é o perdão. O que Deus tem oferecido para a humanidade é o perdão. Então, mande esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que essa mensagem, a qual nós nos comunicamos, conversamos aqui pela essa manhã, chegue ao ouvido dessas pessoas que pensam estar num estado de degradação, mas se tomarem uma decisão e agirem naquela intenção do seu coração, certamente Deus vai oferecer o perdão.
porque o nosso Deus é perdoador. Então que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o restante da sua semana, que você compartilhe esse vídeo. Mais uma vez eu falo, compartilhe o vídeo, nos ajuda muito. Deixe o seu gostei, o seu joinha aí, muitos falam joinha, né? E fale, converse com outras pessoas sobre esse canal. O canal Bíblia Aberta está aqui para a gente abrir a nossa Bíblia e nos comunicarmos a respeito da Palavra de Deus. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, mas falar sobre aquele que é, que era e que há de vir. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Perfeito. Wesley, um abraço para você, muito obrigado mais uma vez. Amém. Para você que nos assistiu, já despedi. Um abraço para você, um ótimo dia de trabalho para vocês todos e para a produção também. E a produção está recheada hoje, né? É verdade.